Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde. Gostaria de pedir aos irmãos que colocassem os celulares no modo silencioso ou desligados, para que não haja problema. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, nos explicando a respeito da lei de Deus, o que Deus espera de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós estamos iniciando os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Pedi e Obtereis. O item dos nossos estudos é o item 5, que tem o subtítulo de Eficácia da Prece. São dos registros de São Marcos, capítulo 11, versos 24, em que está constando os seguintes registros: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos capítulo 11, versos 24. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Gilvan. Estamos passando a palavra ao Gilvan. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe em mais essa tarde de estudos, quando aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em seu nome, para aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Bom, meus irmãos, como acabamos de ouvir da leitura inicial do nosso irmão, essa tarde iremos estudar o capítulo 27 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este que possui o título Pedi e Obtereis. Esse capítulo trata sobre a prece, a oração, este instrumento divino que todos nós temos à nossa disposição para usar a qualquer momento, em qualquer situação. E é um tema, meus amigos, muito abrangente e importantíssimo. Então nós precisamos compreender um pouco mais como que funciona a prece, seus mecanismos,
para sabermos utilizá-la da melhor forma possível, para obtermos mais eficácia, sendo então a eficácia da prece, inclusive, o subtítulo que estamos hoje refletindo. Bom, mas antes de falar da eficácia da prece, é importante falarmos ou relembrarmos alguns aspectos gerais sobre a oração. E nesse sentido, vamos nos recorrer aos ensinamentos de Allan Kardec no subtítulo seguinte, lá quando ele fala da ação da prece, transmissão do pensamento. Ali no item 9 e também nos itens seguintes, Allan Kardec fez uma síntese de informações muito valiosas sobre a prece. E ele diz o seguinte: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, e as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Nesse item aqui, Allan Kardec apresenta uma síntese maravilhosa sobre a prece, porque aqui ele nos fala um conceito, o que é a prece, nos fala das suas finalidades. Diz ele então que a prece é uma invocação, ou seja, um chamamento, onde qualquer ser humano, encarnado ou não, entra pelo pensamento em comunicação com aquele ente, com aquele ser a quem ele está destinando a sua comunicação. E ele nos fala que Deus será sempre o destinatário final, porque Deus é o supremo Criador. Nada sucede no universo sem a permissão de Deus. Mas as preces, elas são recolhidas e analisadas por espíritos incumbidos de fazer a vontade de Deus. Então, toda prece, ao final, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Os espíritos que vão ali ser intermediários vão recolher, analisar e dar execução a essa prece, mas sempre levando em conta a vontade de Deus. E quais são as finalidades? Essa comunicação que nós fazemos pelo pensamento dirigido a Deus, ela tem por finalidade glorificar, agradecer ou pedir algo. Então, nós podemos interceder, pedir por nós mesmos ou por um outro ente, encarnado ou desencarnado. Ou mesmo também podemos orar pelas coletividades. Aliás, estamos passando por um momento bem singular no nosso planeta, onde todos devemos orar e pedir pela humanidade terrestre, em face dos acontecimentos que estão ocorrendo lá na Europa, para não termos aí uma tragédia que iria prejudicar muito o progresso da humanidade. E no Livro dos Espíritos, e também lá na obra O Céu e o Inferno, a espiritualidade superior nos diz que são os espíritos puros aqueles que são encarregados de executar a vontade de Deus, porque eles já estão em perfeita harmonia com Deus.
em total comunhão com o Pai, com as suas leis. Então são os espíritos puros que fazem isso. E no planeta Terra, nós sabemos que o espírito puro, governador aqui do orbe, é Jesus. Jesus foi designado por Deus há bilhões de anos atrás para construir, plasmar esse planeta e governá-lo espiritualmente. Então, num primeiro momento, as nossas orações podem ser dirigidas a Deus ou a Jesus, porque Jesus é o representante direto de Deus. Mas existe todo um sistema muito organizado lá no mundo espiritual para recolher essas preces. Nós vemos lá, por exemplo, na obra Nosso Lar, né, a organização do mundo espiritual, com ministérios, departamentos, equipes de espíritos especializados para cada coisa. E temos um ministério lá da comunicação. Então, tudo no mundo espiritual é muito organizado, com ordem e disciplina. Se aqui na Terra, né, nós buscamos, né, nos organizar dentro de uma empresa, por exemplo, ou no poder público, se aqui existem departamentos, né, existem especializações, cargos, nós sabemos que no mundo espiritual isso é muito mais evoluído. Então, como que funciona a prece? Ela é a transmissão do pensamento através de uma corrente fluídica. Isso dentro do fluido universal. O fluido universal, meus irmãos, nos explica o Livro dos Espíritos, né, que existe a Trindade universal. O que é a Trindade universal? Existe Deus, Criador de todas as coisas. Deus criou o princípio inteligente, que somos nós, os espíritos, e existe o princípio material. Tudo que é material é formado desse fluido universal. Os planetas, né, todas as matérias, tudo que é material é feito a partir do fluido universal. E estamos todos mergulhados dentro desse fluido universal. É como se estivéssemos dentro de uma grande piscina, só que é um espaço inteiro, né, que é preenchido por esse fluido universal. E o nosso pensamento, ele viaja dentro desse fluido universal até encontrar o destinatário, a quem nós dirigimos o nosso pensamento. E esse vai recolher e analisar de acordo, né, com merecimento, né, vai levar a quem tem competência para analisar. Então é tudo muito organizadinho, né, e é um instrumento maravilhoso, né, que nós temos para manter a nossa sustentação aqui na Terra, para pedir ajuda, para agradecer. Pois bem, o pensamento, então, é o meio pelo qual nós vamos fazer a prece. E o pensamento é uma força poderosa. O pensamento é energia. E ele tem um poder de criação enorme. Tudo que foi criado, antes de ser criado, foi pensado por alguém. Em primeiro lugar, por Deus. Então, o pensamento cria. E ele é uma força poderosa, que viaja, que se irradia ao nosso redor. E quando nós pegamos esse pensamento e direcionamos a alguém, direcionamos com um pedido certo, com uma solicitação ali, ela vai chegar ao seu destinatário. Mas esse pensamento, ele é dirigido pela vontade. É a vontade que vai dar ali o impulso, a direção do pensamento. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ele nos traz aqui explicações maravilhosas sobre a mente, o pensamento e a vontade. E aqui ele nos fala, né, que a casa mental, ela é a verdadeira casa do espírito.
E que essa casa mental, ela é dirigida pela vontade. A vontade é como se fosse a gerente. Ele compara de uma forma muito interessante a nossa casa mental como, por exemplo, uma empresa, né? uma loja de departamentos. E ele fala que tem ali o setor da criação, o setor da inteligência, o setor da memória, né? E a vontade é a gerente. É ela que direciona todos os trabalhos. Então, é através da vontade, dando impulso aos nossos pensamentos, que nós vamos então fazer uma prece dirigida, né, a algum ente, né, e que vai ali, passar pelo crivo, né, da vontade de Deus. Feitas essas considerações preliminares, meus amigos, é importante também recordarmos que a eficácia da prece depende de algumas posturas da nossa parte, sem a qual os resultados não vão ser assim tão bons quanto desejamos, né? A eficácia da prece pode ficar prejudicada se não tivermos uma postura ali mais condizente com o que estamos pedindo. E aí nós vamos verificar que Allan Kardec começou esse capítulo 27, com um trecho evangélico onde Jesus nos ensina sobre a necessidade do recolhimento, da concentração. Nos 3 primeiros itens deste capítulo, Jesus nos fala ali sobre a necessidade da humildade. Ele até conta uma parábola, né, onde tem um publicano e um fariseu fazendo a sua oração, e ele mostra, né, que o orgulho do fariseu, né, prejudicou a eficácia da prece, ao passo que a humildade do publicano, que era tido, né, como um pecador, uma pessoa de má vida, ela sim, né, tinha uma eficácia boa. Tanto que Jesus finaliza a parábola dizendo que o publicano voltou para sua casa justificado, porque ele foi ali pedir perdão por não ser ainda uma pessoa boa, uma pessoa tão disciplinada, né, reconhecendo seus erros, se arrependendo, ao passo que o fariseu, ainda numa postura orgulhosa, né, acabou ali não conseguindo essa conexão com o Pai. Então, vejam algumas posturas que são fundamentais que Jesus nos fala. Quando orardes, está lá no item 1, é um trecho de Mateus 6, de 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente, ou seja, querendo chamar a atenção, querendo mostrar evidência, né? Não vos assemelhais aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Então vejam, a pessoa está ali orando para ser vista, não para se colocar diante de Deus, né, na posição de humilde, né, e conversar com o Pai. Quando digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Aqui é essa concentração, esse recolhimento interior que nós temos que nos posicionar para ter essa comunicação de uma forma mais eficaz com o nosso Pai. Fechada a porta, ou seja, esquecidos ali, né, os problemas, né, pensando unicamente na sua conversa com Deus, né, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Jesus nos ensina então, né, o recolhimento, a concentração, a humildade, a sinceridade, né, e a pureza de coração, de bons sentimentos. É assim que nós devemos nos postar na hora de fazer uma oração. Não basta então, meus amigos, palavras decoradas, desprovidas de qualquer sentimento, no automatismo. Isso não vai ter muito efeito. Deus quer
leva em consideração os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, se nossas palavras forem vazias de bons pensamentos, essa oração não vai ter um resultado benéfico. Nós precisamos nos colocar na posição de criaturas humildes, ainda muito necessitadas de amparo, de proteção, de orientação, porque realmente é isso que nós precisamos. É interessante nós pararmos para pensar nisso de uma forma mais profunda. Nós somos ou não somos criaturas imperfeitas, necessitadas de amparo, de proteção e de orientação? É isso que nós somos. Então é assim que nós temos que nos portar diante de Deus. Deus sabe de tudo. Nós vamos chegar com uma postura diferente dessa? Não vai adiantar. Então, é nesse sentido que nós precisamos compreender a prece. Porque somente quando passamos a viver nesse clima de reforma íntima, de esforço sincero no autoaprimoramento, reconhecendo os erros, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, buscando ser melhor para os nossos próximos, para os nossos semelhantes, para o nosso próximo. Quando nós vivemos nesse clima, a nossa oração vai ter mais eficácia. E foi por isso que Jesus disse, lá no item 5, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, a primeira leitura que fizermos desse trecho pode nos levar a uma interpretação equivocada de que qualquer coisa que a gente pedir, Deus vai nos conceder, Mas não é isso, Crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Na verdade, Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Se a nossa vontade não estiver ainda em harmonia com as leis de Deus, a nossa prece não vai ter a eficácia desejada. Por isso a importância de nós nos alinharmos ao Evangelho, que é o roteiro seguro, que é o resumo das leis de Deus, para que as nossas orações sejam mais eficientes, porque assim nós estamos em harmonia com Deus, e Deus vai nos conceder aquilo que precisamos, aquilo que desejamos, porque o que a gente deseja já vai passar a ser aquilo que a gente precisa. Bom, a partir dessa lição de Jesus, alguns outros irmãos também vão perguntar, como Kardec nos diz aqui, no item seguinte, onde ele comenta o item 5: há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-la, e acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, algumas pessoas vão questionar: ora, as leis de Deus são imutáveis, o que adianta eu pedir se eu não vou poder mudar nada? E se Deus já sabe o que eu preciso, para que eu vou orar? E aí vem a doutrina espírita e nos explica toda a importância da oração, o que tudo isso envolve, a nossa postura primeiro de fé e de confiança em Deus, de humildade, o nosso desejo de melhorar. Por isso que ele prossegue dizendo assim, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas, ou seja, excluídas ao capricho de cada um. Então, as leis divinas não podem ser excluídas ao capricho. Mas, daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade,
vai grande distância. Se fosse assim, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Bom, então, o que Allan Kardec está nos ensinando aqui é que nós estamos o tempo todo mudando o nosso futuro, mudando a nossa vida. A nossa postura vai mudar na nossa realidade. E o amor, meus irmãos, cobre a multidão dos pecados. O que isso quer dizer? Que existem sim leis imutáveis, perfeitas de Deus, mas todas elas estão submetidas à maior de todas as leis, que é a lei do amor. A lei do amor é o que rege todo o universo. Todas as leis de Deus, toda a criação está sustentada pela lei de amor. Então, se por exemplo, num caso ali concreto, vamos dar um exemplo. Eu, Gilvan, cometi muitos equívocos nas minhas encarnações passadas. E isso é claro que aconteceu, infelizmente. Deus nos dá uma nova oportunidade, que é a presente reencarnação. Nós temos aqui uma valiosa ocasião de quitar as dívidas, de fazer diferente, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, a lei de causa e efeito, a gente não aprende que a gente colhe aquilo que a gente planta? Mas se você está se esforçando sinceramente para ser uma pessoa melhor, se você já está vivendo no clima do amor, da caridade, aquela lei de causa e efeito, ela vai se ajustando, porque a lei do amor rege tudo. Ela que faz esses ajustes. É isso que Allan Kardec está nos ensinando aqui. E aí ele fala assim, Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atitude para ficar inativo. Possível é, portanto, que Deus aceda, ou seja, concorde a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis, que regem o conjunto, subordinada sempre à anuência à sua vontade. Vamos ver um exemplo nosso aqui na vida material. O que os pais, o pai e a mãe quer para os seus filhos? Quer que ele aprenda, evolua, cresça. Se ele comete um erro, ele vai ter ali, digamos, um castigo, vai ser educado, corrigido. Você vai insistir no castigo se ele já aprendeu? Não. Então, é por isso que a lei do amor, ela supera tudo. Ela muda a realidade. De tal forma, então, que uma vez que a criatura está ali, sinceramente se esforçando e buscando viver em comunhão com essas leis de Deus, aquilo que às vezes ela tinha que colher por conta da lei de justiça, de causa e efeito, aquilo vai sendo mudado. Prossegue então Allan Kardec dizendo o seguinte: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não concorda a toda súplica que lhe faz, uma vez que ela, a providência divina, sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Aquilo que acabamos de mencionar. Se nós, que somos criaturas ainda tão imperfeitas, a gente está querendo sempre o melhor para o nosso filho, se às vezes a gente diz um não para ele, é porque é o melhor para ele. Deus é a mesma coisa. Mas ele só vai nos dizer não quando a gente está pedindo de forma honrada, pedindo o que a gente não precisa, pedindo inclusive o que talvez vai ser a nossa queda. Então,
é através da nossa melhoria, da nossa harmonização com as leis de Deus, que a gente vai obtendo uma prece mais eficaz. E aí vem esse trecho aqui que é maravilhoso. O que Deus lhe concederá sempre. Então isso aqui, ó, sempre que nós pedirmos, nós vamos conseguir. O que Deus lhe concederá sempre, se o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si próprio das dificuldades, mediante ideias que lhe fará que lhe surjam os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito de toda ação. Então, a força, a coragem, o bom ânimo, a resignação, isso, se a gente pedir, a gente sempre vai conseguir, porque é isso aí que vai nos ajudar a superar os obstáculos, a desenvolver, a progredir. Bom, meus irmãos, eu já vou encerrando aqui a minha participação, e trouxemos uma página muito bonita de Meimei, que ilustra bem essa lição que estamos estudando hoje sobre a eficácia da prece. Está no livro Pai Nosso, e a lição se chama A Salvação Inesperada. Em um país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, então aqui já temos um detalhe, o maquinista estava cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com o trem repleto de passageiros para a longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. Então o maquinista, cheio de fé e de sentimentos, elevou o pensamento ao céu e fez um Pai Nosso. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, alta noite, ele viu a luz do farol aceso, alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços, angustiados, a lhe pedirem socorro e atenção. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos do ferro procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Então o maquinista, no meio daquela chuva, da tempestade, viu 2 sombras como que balançando os braços pedindo socorro. O que ele fez? Foi prudente, agiu com sentimento, cuidado, e freou o trem e foi lá para ver o que era. O trem, depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem foi salvo milagrosamente. Na verdade, a gente sabe que foi a lei do amor e do merecimento, aquela fé, aquela oração sincera, fez toda a diferença. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo ajoelhou-se ante o morcego que acabava de morrer, exclamando em voz alta: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, assim seja.
Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que tanto pavor causa às criaturas, e até a chuva parar de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. Bom, meus irmãos, então, a história nos fala de um maquinista cheio de fé, com sentimento, mas isso serve para todos nós, né? Quando nós formos sair de casa, antes de levantar da cama, qualquer profissão, qualquer atividade que nós estejamos ali, né, abraçando, que façamos uma oração pedindo a Deus proteção, amparo, porque a gente sabe que o Pai sempre vai fazer o melhor por nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje nós estamos estudando uma afirmativa de Jesus no Evangelho de Marcos, que é uma afirmativa, a gente pode assim dizer, muito significativa, muito forte. Porque Jesus disse o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Vejam só, é como se o Cristo dissesse o seguinte: olha, tudo que vocês pedirem nas suas preces, se vocês tiverem fé, vocês vão alcançar. Essa afirmativa, meus irmãos, precisa, como tantas outras presentes no Evangelho, de uma interpretação adequada, de uma leitura, de uma interpretação correta, que só poderia nos vir com acerto se partilha de uma inteligência superior, que no caso são os espíritos superiores que produziram e conduziram a produção do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Nós já observamos na nossa vida prática que em muitas ocasiões o que a gente pediu não aconteceu. Mas quantas vezes eu pedi a Deus, às vezes, saúde e continuei enfermo, outras vezes eu pedi a Deus para poupar a vida de um filho, de um ente querido, tirá-lo do hospital, aquilo não aconteceu. Ou pedi, para me ajudar numa dificuldade que eu enfrentava, numa dificuldade material, uma falta de dinheiro, e aquilo não aconteceu. E às vezes a gente supunha que estava ali com muita fé, com um sentimento de muita confiança em Deus. Então precisamos interpretar corretamente essa afirmativa do Cristo. E Kardec, dentro da linha dele de ser um grande professor, inspirado pela espiritualidade superior, o que ele faz? Para que a gente entenda essa afirmativa, ele traz o argumento de quem se contrapõe a ela. Ele traz o argumento de quem objeta essa afirmativa, dizendo o que para nós? Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Qual que é o primeiro ponto? De vez em quando a gente relembra aqui, quais são os atributos de Deus? Onipresença, está presente em todos os lugares. Onisciência, sabe de tudo. Onipotência, pode tudo. Soberanamente bom, soberanamente justo. Então, se Deus sabe do que eu preciso, para que eu vou pedir? É o primeiro argumento que é colocado diante dessa afirmativa do Cristo. E em continuidade a esse argumento, diz o seguinte, e acrescenta os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus.
Então, qual que é o acréscimo que é feito a essa objeção? É o seguinte: olha, tudo que está aí está sob os olhos, sob o conhecimento e seguindo as leis divinas. Eu vou pedir alguma coisa, e se eu estiver contrariando as leis de Deus, né? Se aquilo ali for fruto da lei de causa e efeito, fruto da lei de justiça, fruto de uma colheita que a pessoa está passando, eu não vou conseguir ir contra uma lei ou contra a vontade do Pai. Se a gente for ver, meus irmãos, esses dois argumentos têm uma certa força quando a gente ainda não compreende como funciona o mecanismo divino de suas leis, e especialmente a questão do que nos acontece na vida. Aí a gente vai abrir aqui o nosso campo de entendimento, que é o seguinte: nós estamos diante de dois sistemas de compreender a vida. O primeiro, no qual as pessoas, especialmente aí, a pessoa que é ateu, que é materialista, ele acha que tudo é fruto do acaso, que existe sorte, que existe azar, e que tudo que acontece obedece a uma certa aleatoriedade. Ou seja, olha, aquele ali, aquilo aconteceu com ele, deu sorte. O outro não aconteceu com ele, que infelizmente ele deu azar, né? Como se não tivesse uma direção superior na nossa vida e tudo fosse fortuito, tudo fosse acidental. Por outro lado, existe quem pense de que tudo estaria rigorosamente escrito e programado, em seus mínimos detalhes. Se isso aqui se move da esquerda para a direita, não, aquilo ali estava escrito. Se o copo é arrastado da direita para a esquerda, estava escrito. Se eu retiro os meus óculos, estava escrito. Se eu coloco novamente, estava escrito. Como se tudo estivesse num roteiro previamente definido em seus mínimos detalhes. Aí, meus irmãos, vem a doutrina espírita, dizendo para nós que não é nem uma coisa, nem a outra. E é isso que a gente precisa entender, para a gente depois entender como que a prece pode ser eficaz e tem o seu valor. Nós vamos então, para a gente entender isso, a gente precisa ir lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 6, tem lá o seguinte, escolha das provas. Vamos ver. No estado errante, ou seja, enquanto a gente ainda é espírito, antes de encarnar, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Antes da gente mergulhar numa nova vida, né, de vir filhinho, igual no meu caso da Lívia, do Moacir, será que a gente sabe tudo o que vai acontecer com a gente na nossa vida? Resposta: o espírito escolhe o gênero, o tipo de provas, o tipo de dificuldades que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então vamos lá. Antes da gente encarnar, meus amigos, a gente faz uma escolha dos principais pontos que nós vamos atravessar na vida. Como? Nós vamos escolher, por exemplo, o meio que nós vamos nascer. Se eu vou nascer, por exemplo, numa família que tem pessoas ali de má índole, e aquilo ali eu vou sofrer algumas tentações. Ou se eu vou nascer numa família onde as pessoas gostam muito de estudar e vão me estimular o estudo. Ou se eu vou nascer no meio de pessoas que são mais preguiçosas ou mais mentirosas, ou ainda muito ligadas aos vícios. Tudo aquilo com uma única finalidade, que é qual? De ser testado para ver até que ponto eu consigo avançar espiritualmente. Esse é o objetivo. Eu escolho ainda se eu vou passar por situações de dificuldade ou de mais facilidade material. Eu escolho se eu vou passar por algumas enfermidades ou se eu vou ter uma saúde mais forte, mais íntegra. Eu escolho, às vezes, se eu vou ter uma vida de mais solidão ou de uma família mais numerosa. E são alguns pontos que, às vezes, nós podemos escolher. Vejam a pergunta que vem em seguida.
Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Quer dizer então que toda dificuldade, todo problema, eu sabia e escolhi detalhe por detalhe? Resposta: todas não. Não é bem o termo, porque não escolhestes, nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o tipo, o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Vai depender do que, meus irmãos? De como que eu vou reagir. Agir e reagir diante das mais diversas circunstâncias. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a quais tentações iria se expor, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, o que é que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? Nós não estamos aqui no papéis de marionetes. Nós não estamos aqui somente cumprindo um roteiro detalhadamente escrito na qualidade de atores que não têm ação própria, que não teriam escolha própria. Pelo contrário, nós escolhemos alguns desafios e situações que a gente iria enfrentar para ver então como seria a nossa reação. Como eu agiria diante de uma ou de outra situação que eu seria submetido. Continua a explicação. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que tipo de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terá de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em qual trecho vai cair. Mas é possível que nem caia, se fores bastante cuidadoso. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito como se diz vulgarmente. Então vejam que interessante. Nem tudo está previsto em seus mínimos detalhes. Nós escolhemos dificuldades e problemas para a gente enfrentar, visando o nosso crescimento. Agora, diante deles, quando os problemas nos surgem, quando os testes nos chegam, o que fazer? Nós vamos ter escolhas para serem feitas. E muitas vezes, para nos dar força nessas escolhas, ou para nos ajudar a cumprir o caminho certo e a seguir o bom caminho, qual que é a grande ferramenta que nós temos? A prece. A prece entra nesse ponto. Meu Deus, olha a situação que eu estou passando, me dê forças. Me ajuda a entender não o que é melhor para mim, mas a sua vontade na minha vida. Então vejam, por exemplo, quando a gente faz as nossas preces, o Gilvan comentou para nós que existem departamentos no mundo espiritual somente para escutar as nossas preces. Eu trouxe aqui para a gente o detalhe disso, a informação detalhada. Lá no livro Nosso Lar, que é o primeiro da série de André Luiz, no capítulo 8, consta que André estava junto de seu amigo e ele então descreve o seguinte para a gente: estamos aqui no ministério do auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas, representa instituições e abrigos adequados à tarefa sob a nossa responsabilidade. Orientadores, operários e outros trabalhadores da missão residem aqui. Então, o que se faz lá no Ministério do Auxílio? Vejam só. Neste departamento, atende-se a doentes, ouvem-se
rogativas. Selecionam-se as preces, preparam-se reencarnações, organizam-se turmas de socorro aos que se encontram no umbral, bem como aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os problemas que se ligam no sofrimento. Existe então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntou André. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aprimora dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Então vejam que lá em nosso lar, chega, por exemplo, às vezes os momentos em que nós habitualmente fazemos as nossas preces. Chegou de noite, fim do dia, eu vou deitar na cama, então eu preciso parar. Não posso ser como uma máquina que pega e deita ali maquinalmente, sem se lembrar da bondade de Deus ao longo do dia, que nos preveniu de um acidente, que nos deu saúde, nos deu trabalho, nos deu a bênção do alimento, nos deu a companhia de um familiar querido, nos deu a palavra de um amigo, nos deu uma boa página, uma boa lição, um bom livro e tantas outras bênçãos. Então eu pego e elevo o meu pensamento em prece a Deus. De repente, lá no Ministério do Auxílio, começa a chegar as preces. Opa, está chegando aqui a prece do Lucas. O que ele está pedindo hoje? Está pedindo para ele ter uma boa noite. Bom, isso aí acho que nós conseguimos ajudar ele, para ele dormir tranquilo, refazer as forças dele e no outro dia conseguir trabalhar. Hoje ele não comeu muito antes de dormir, então ele vai conseguir dormir bem, porque o dia que ele encheu a barriga antes de dormir vai ser mais difícil, E por aí eles vão analisando os nossos pedidos, aquilo que a gente está pedindo. Às vezes eu pego e ali peço saúde e proteção para um filho, para quem eu gosto. Cada pedido nosso, quanto mais fé nós tivermos, aí entra o que nós estamos estudando hoje, com mais força chega ao departamento específico do mundo espiritual que vai analisar o nosso pedido. E essa análise e a sua concessão vai depender de muitas coisas. Uma das principais é a seguinte: olha, ele está pedindo aqui saúde para o filho que está doente. Vamos ver aqui o seguinte: se o filho melhorar, vai ser bom para o filho? Ou essa doença é um fator que está ajudando o filho a ser uma criatura melhor? Então nós não podemos atender o pedido dele. Outras horas eles vão ver o seguinte: espera aí, ele está pedindo aqui esse tanto de coisa, ele tem crédito aqui no mundo espiritual? Ele tem ajudado as pessoas que estão precisando dele? Ele tem feito bem? Ele tem dedicado algum tempo a se preocupar com os problemas dos outros? Ou ele está preocupado só com ele? Qual que é o esforço dele em combater o egoísmo, a vaidade que ele ainda traz consigo? Ele tem se esforçado, não. Então ele tem crédito com a gente. Vamos atender o pedido dele. É como se fosse, meus irmãos, um grande banco no qual alguns de nós têm algum crédito. Outras horas a gente não tem crédito, mas o meu nome está mais ou menos limpo ali, eu consigo pegar um empréstimo da providência divina. Olha, ele não tem crédito não, mas ele está prometendo aqui para a gente que ele vai ser uma pessoa melhor. Então vamos atender. E outra hora, meu nome lá está todo complicado. Eu não tenho crédito, estou devendo, não paguei a dívida que eu tinha e não estou ajudando ninguém, então infelizmente não tem como ser atendido. Ele não tem crédito para ter esse pedido dele atendido. De maneira simplificada funciona assim. Outras horas a gente tem que lembrar que nem sempre a gente pede para nós o que nos convém, o que seria o melhor de fato para a gente. Vejam que interessante a opinião de Emmanuel no livro Consolador a respeito desse ponto. Tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Pergunta 306 do livro Consolador. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Olha o que perguntaram para Emmanuel. E se eu estiver pedindo a Deus para me ajudar a melhorar meu salário, ganhar na loteria, para mim ganhar um processo na justiça que eu entrei, até que ponto que eu vou ser ou não atendido nos interesses materiais da vida?
Aí Emmanuel começa lembrando para a gente o seguinte, ó. Seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do que seja mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que Emmanuel começou a lembrar aqui? Todo dia, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o que a gente pede a Deus? Seja feita a vossa vontade, assim na terra, aqui no nosso dia a dia, como no céu. Jesus nos ensinou a pedir a Deus todo dia que seja feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai quer sempre o quê? O melhor para nós. E às vezes, meus irmãos, o melhor para nós não é atender a nossos pedidos todos. Se eu tenho, por exemplo, uma criancinha de 2 anos em casa, a criança pega e me pede assim: papai, pega essa faca para mim. Eu vou entregar uma faca na mão do filho? Não vou. Aquilo ali vai oferecer um grave risco à saúde dele, ou a um outro irmãozinho que ele tiver, ou à saúde de alguém, a integridade de alguém. Eu não posso dar aquilo para ele, né? Ou senão, se ele me pede, um filho adolescente: ó pai, deixa eu ir numa festa que vai a madrugada inteira, vai começar a sexta e vai terminar a segunda de manhã. Nossa Senhora, meu filho, onde você está com a cabeça? Né? Um ambiente desse vai te fazer um mal enorme. Na sua época, quando eu era de sua idade, eu tinha festa assim para mim também, eu nunca fui. Seu avô e sua avó já viravam e falavam assim para mim: pode tirar seu cavalinho da chuva, né? Tira isso da sua cabeça, nem precisa me pedir, meu filho. E aquilo ali eu aprendi porque eles sabiam que não era bom para mim. Deus age assim conosco. Muitas vezes a gente pede, o nosso pedido não é concedido, por quê? Porque o Pai sabe o que é melhor para nós. Ele não vai nos dar uma faca para nos machucar. Se hoje em dia nós recebêssemos, por exemplo, dinheiro em excesso, talvez aquele dinheiro em excesso seria um fator de queda para nós. Eu pegaria o dinheiro e gastaria com os vícios que eu ainda tenho tendência para eles. Eu iria beber muito, ou eu iria desfazer um casamento, né? Ou eu iria largar as responsabilidades todas que eu assumi de lá, os compromissos que a vida me deu. Então, não é o que Deus vai nos conceder. E continua Emmanuel: o que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de suas lutas, porque Jesus abençoará sempre as suas realizações de esforço sincero. E é por isso, meus irmãos, então, que nós devemos sempre lembrar de pedir a Deus para que se faça a vontade dele na nossa vida. Se nós com fervor pedirmos a Deus: meu Deus, me permita ver o que é melhor para mim, me mostre a sua vontade na minha vida, me ajude, Pai, a ver o que me convém fazer, ou me dê forças para fazer o que eu devo fazer. É muito diferente do que eu pedir a Deus como se eu fosse um menino birrento: oh Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, sendo que às vezes aquilo ali não é o que de fato me convém, ou que me faça o bem que eu preciso. Para a gente concluir, meus amigos, nós vamos aqui fazer a leitura de uma prece, de uma poesia de Maria Dolores. Considerando que nós nos encontramos no nosso querido solar, que é o nosso templo espírita, Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, certa feita grafou aqui para nós a oração no templo espírita. Vamos ver o que a nossa querida irmã maior nos ensina como prece
uma vez que aqui sempre nos encontramos, às vezes 1, 2 ou 3 vezes por semana. Senhor, deixa que te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a Ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração nos ouvidos atentos. É por eles, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro a caminhar montanha acima, sonhando a evolução, com que te possa ver em toda parte, no anseio de encontrar-te. Agradeço-te ainda, de espírito contente, este recinto amigo, doce e claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio, amparo. Sobretudo, agradeço toda mão que te serve nesta casa, e toda voz que ensina a celeste grandeza da doutrina, em que a tua palavra descortina, ante os filhos da terra, o reino do amor puro, por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se desprende da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia e a fé dos que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de sombra ou de sofrimento. Por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, que fulgura ao clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz, deixa que eu te repita: obrigado, Jesus. Que o Mestre nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Diante dos estudos dessa tarde, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sim. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a fila. Atenção, hoje não tem médicos, então não vai ser distribuída as fichas.